por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, amém? Estamos aí novamente, irmãos, para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, amém? Vamos fazer aquilo que tem de melhor, aleluia. Vamos ler a palavra de Deus para nos alimentar, para nos fortificar na fé, né? Para aguardar com o óleo cheio, amém? Não estarmos vazios, estarmos cheios da palavra de Deus, cheios de Deus, para quando Ele vier nos buscar, nós estarmos prontos esperando Ele, amém? Vamos ler então 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, amém? Toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Aleluia. No capítulo 4, 2 Timóteo, no versículo 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Amém? Estamos vivendo um tempo aí que tu entrar na internet, entrar aí nas redes sociais, amém? A palavra de Deus, ela está sendo pregada realmente, amém? Ela está sendo pregada. Jesus Cristo disse que a palavra ia ser pregada em todo o mundo, mas a palavra diz aqui que chegaria um tempo que as pessoas sentiriam coceiras no ouvido. O que seria coceira no ouvido? Quando a palavra de sã doutrina, a palavra verdadeira de Deus, ela entrasse, a gente ficaria, não digo irritado, mas a gente não iria querer ouvir, né? Hoje nós temos aí louvor, nós temos pregações aí à vontade, né? Tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, amém? Mas mesmo assim, é bom? Sim, é muito bom. Mas nós não podemos depender somente do que os outros falam, amém? Nós temos que ter a nossa responsabilidade de ler a palavra de Deus, para que Deus venha falar conosco também, amém? Que nós venhamos a ter o conhecimento verdadeiro, reto da palavra de Deus, amém? Não ficar somente com as coisas que a gente escuta, porque muitas vezes elas estão distorcidas, né? Jesus Cristo, quando ele foi ao deserto, né, que ele jejuou lá 40 dias, 40 noites, quando ele foi enfrentar Satanás, ele tinha a palavra guardada no coração, ele não tinha nenhum livro, ele não tinha nenhum celular na hora, ele não tinha nada. Ele tinha somente a palavra de Deus no coração, tanto que o inimigo usou a palavra de Deus, né? Então, para que nós venhamos estar fortes, né, venhamos estar pronto naquele momento de indecisão, naquele momento de... Até um momento que nós estiver frágil, né, que eu creio que Jesus estava fraco, porque a palavra diz que ele teve fome, nós devemos estar com a palavra dentro do nosso coração e na nossa mente. E somente lendo, irmão, somente buscando, é que a gente vai conseguir, amém? Estamos no livro de Números, capítulo 3, amém? A responsabilidade dos levitas. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahvé disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade na tenda do encontro.
E ao ministrarem no tabernáculo habitação, cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro, e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Dará, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte sumariamente. Versículo 11, subtítulo: A eleição dos levitas. E Yahvé falou mais a Moisés e disse: Vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre, portanto os levitas são meus. Assim todo primogênito que me pertence, no dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como os dos animais, e eles me pertencem. Eu sou o Senhor Deus, Yahvé. O recenseamento dos levitas. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, ordenando: Recensearás os filhos de Levi segundo suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares, e recensearás todos os homens de idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas: Libine e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Amrão, Issar, Hebron e Uziel. E esses são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Musi. Foram esses o líder dos clãs levitas. De Gerson originaram-se o clã libinita e o clã simeita. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 7.500. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe líder das famílias dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson tinham na tenda do encontro a responsabilidade de zelar no tabernáculo da tenda e da sua cobertura do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro. Das cortinas do átrio e do véu de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. De Coate originaram-se os clãs Anramitas, Isaritas, Hebronitas e Isuelitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi de 8.600. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. E os clãs dos coatitas acampavam do lado sul, meridional, do tabernáculo. E o príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com as quais ministravam do véu e de tudo o que fazia parte desse serviço. O príncipe do serviço dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário. De Merari originaram-se o clã Malitas e o clã dos Musitas. Eram estes os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados na idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar ao lado norte, setentrional do tabernáculo. Os Meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que implicava esse serviço, bem como as colunas do átrio, do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Finalmente acampavam a oriente e a leste diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés e Arão e seus filhos, que tinham encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou segundo a clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de todos do sexo masculino de 1 mês para cima foi de 22.000. O resgate dos primogênitos. Versículo 40. Então disse mais Yahvé a Moisés: Faze o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel,
da idade de 1 mês para cima. Faça a soma dos seus nomes. E em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim, Yahvé, os levitas, e de igual modo o gado dos levitas, em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primeiros filhos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino, na idade de 1 mês para cima, deu o número total de 22.273. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomará 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são de 12 gramas. E darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos, para resgate daqueles que são excedentes. E Moisés recolheu toda a prata devida aos resgates daqueles que excederam o número dos levitas, dos primogênitos dos filhos dos israelitas, e ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. E Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Amém. Glória a Deus. Está aí o capítulo 3 do livro de Números. Aqui Deus mais uma vez organizando, né? Dando responsabilidade para cada clã do povo de Israel. Eu percebo que aqui Deus ele estava ordenando o povo para quando eles tivessem que mudar de acampamento não fosse tudo bagunçado, né? Aí Deus aqui organizando os primogênitos, as ofertas, enfim, Deus estava organizando o povo mais uma vez, né? Para que eles fossem pessoas organizadas, amém? Fica aí a dica para nós também, né? Nós fazer um recenseamento na nossa vida, né? Fazer uma contagem daquilo que precisa ser mudado, amém? Fazermos aí organizar, amém? A nossa casa, o nosso templo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos organizar aí o que a gente tem que falar, que a gente vem falando, que a gente vem olhando, amém? Deus tem misericórdia de nós, né? Como Ele sempre tem todos os dias, né? Como diz a palavra dele, que a graça dele já nos basta, por nós não sermos merecedores de nada, amém? Vamos agradecer a Deus então pela oportunidade de ter lido a palavra dele, né? De ter mais uma vez entendido que nós devemos nos organizar. Deus está falando aqui neste capítulo e nos capítulos anteriores de organização, que nós devemos poder colocar isso em prática, né? Eu, você, todos aqueles que leem a palavra de Deus, né? Vamos colocar em prática aí para que nós sejamos melhores a cada dia mais para Deus, amém? Senhor Deus e Pai, Deus amado e poderoso, a Tua palavra diz, Deus, para nós não usar de vãs repetições em nossas orações, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu venho diante de Ti pedir perdão, Pai, pelo aquilo que não está organizado em minha vida. Eu venho aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, lhe pedir perdão, Pai, por tudo aquilo que está bagunçado. E graças a Deus pela Tua palavra, Pai, que ela nos liberta, como diz em 2 Timóteo. A Tua palavra nos liberta, nos ensina, nos restaura. Então viemos agradecer, Pai, também pela oportunidade de aprender mais uma vez contigo, Pai. Oh Deus, que nós viemos a cada vez, Pai, que nós venhamos dando continuidade na Tua palavra que é santa, Pai, e que nós viemos a cada dia mais melhorar, para estarmos cada vez mais limpos, para vir a limpar as nossas vestes, Pai, para tirar tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, desde já dizendo, Pai, que é tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Que esse sacrifício que nós fazemos, Pai, não é nada para nós, Pai, e sim para Ti. Sacrificarmos a nossa carne, a nossa mente, o nosso querer para viver o Teu querer, Pai. E ainda isso, Pai, não seria o suficiente para agradecer aquilo que o Teu Filho fez na cruz por nós, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, receba
a nossa oração como um louvor e que venha chegar até os céus, Pai. Que venha ser uma oração que venha passar do teto, Pai, e chegar aí até onde o Senhor está, no terceiro céu, Pai. Que venha ser um aroma suave para Ti, Pai. E que o Senhor venha estar contente, Pai, com a nossa iniciativa de ler a Tua palavra, Pai. Porque somos os Teus filhos, Pai. Eu creio que um pai, ele fica feliz de quando ver um filho fazendo aquilo que apraz, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelo ar que nós respiramos, por tudo aquilo que o Senhor faz todos os dias, Pai. Mesmo sendo falho e pecador, Pai, o Senhor ainda é bom. Como diz a Tua palavra, Pai, que o Senhor é bom todos os dias. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, então, irmãos. Vamos para o capítulo 4 do livro de Números. Amém? Não vamos enfraquecer, vamos nos fortalecer. E se o desânimo vier, vamos ler a palavra de Deus, que ela vai nos dar o ânimo que a gente precisa. É o nosso alimento diário, amém? Fiquem na bênção e na paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.